A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você. Olá amigos, como estão? Sejam bem-vindos a mais uma edição do Panorama, o programa que conta o que acontece de mais importante nas sessões da Câmara Municipal de Macaé. Eu sou o Bruno Horta, aqui no Panorama, na TV Câmara, que você encontra nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no X, também no Facebook e aqui no YouTube, onde você encontra as sessões da Câmara Municipal transmitidas ao vivo todas as terças e quartas, a partir das 10 horas da manhã, que é o material do meu trabalho. E eu assisto às sessões da Câmara Municipal, recomendo que você assista também, faça as anotações e traga os comentários do que aconteceu de mais importante. É isso aí, é um panorama, dando uma geralzona no que os vereadores estão comentando, votando e apresentando. Seguindo então no nosso esquema, eu vou trazer o último grande expediente que aconteceu, onde o vereador Luciano Diniz, fazendo uso do grande expediente, agradeceu a oportunidade de ter participado da COP30, que aconteceu em Belém do Pará. Vereador Luciano Diniz, vereadora Leandra Lopes e vereador Ricardo Salgado estiveram representando Macaé na COP30, evento mundialmente importante, controverso, mas importante. E ele esteve lá, como eu falei, junto com a Leandra, junto com o Ricardo. O vereador Luciano Diniz informou que conseguiu documentar experiências relativas ao meio ambiente e vai apresentar isso para a realidade de Macaé, com certeza. Ele participou, ele fez aqui um grande resumo de 8 painéis temáticos, porque é assim que funciona lá na COP, não é um evento. São diversos eventos acontecendo ao mesmo tempo, no mesmo local, naquela grande área da COP30, que eu tenho certeza que você é bem informado, você viu aí nos jornais do Brasil inteiro. E o Luciano Diniz, ele focou na área de infraestrutura e na área de transição energética, que tem bem a cara do vereador, com certeza. Disse que não há mais o que se esperar e que providências mundiais precisam ser tomadas. O vereador está falando em relação ao clima e o combate ao aquecimento global, porque a temperatura aumenta 1 grau a cada ano. O vereador Luciano Diniz também antecipou que uma dezena de propostas serão apresentadas em Macaé, depois da experiência trocada em Belém. E é para isso que existe uma representação. É fato, é lógico. Os vereadores não foram a passeio. Eles vão lá para trazer experiências, transformar essas experiências em projetos de lei que vão mudar a realidade de Macaé, transformar Macaé numa cidade melhor, partindo de experiências de outras cidades, de outras realidades, para que a gente, no mínimo, não cometa os mesmos erros que outros locais cometeram. Ele citou, inclusive, algumas delas, o vereador Luciano Diniz, como trocar todos os ônibus por combustível elétrico. Os ônibus que, na sua grande maioria, são movidos a diesel. Macaé até recentemente recebeu alguns ônibus elétricos, já estão rodando pela cidade, você vai acabar encontrando. É aquele ônibus que não faz barulho nenhum, o que é excelente para a gente, mas é uma das propostas, trocar toda a frota de Macaé de ônibus de combustível fóssil, no caso o diesel, por combustível elétrico. E o estímulo de ciclovias também é uma das propostas que vai ser ainda mais intensificadas em Macaé, porque Macaé é uma cidade que tem bastante ciclovia, bastante, quase que de norte a sul. E o estímulo a essas ciclovias para que as pessoas
para que não tenha apenas ciclovias. As pessoas têm que usar a ciclovia. Então, essa é uma preocupação do vereador, o estímulo ao uso das ciclovias e também uma preocupação ainda mais profunda e ainda mais importante, que é a chamada segurança hídrica do município. Meus amigos, o que é segurança hídrica? É saber que vai ter água suficiente para Macaé por muito tempo, tanto para a indústria, tanto para a agricultura, quanto para o consumo humano. Essa segurança hídrica é um ponto fundamental para o futuro não só de Macaé, mas de todo o planeta, porque sem água a gente não vive. A vereadora Leandra Lopes, que esteve na COP30, junto com o vereador Luciano Diniz, também usou o grande expediente para falar dessa experiência. Claro, inicialmente ela agradeceu ao presidente Alain Mansur por ter escolhido os 3 vereadores para representar a cidade, importante, destacou a importância do evento ter sido em Belém. E é realmente muito simbólico que uma conferência do clima, que trate de meio ambiente, aconteça no coração da Amazônia. É pela questão exatamente isso, de estar no coração da Amazônia. Eu antecipei a fala da vereadora. Belém é uma cidade espetacular. Eu tive a sorte de visitar Belém, passei uma semana em Belém. É uma cidade completamente diferente da realidade urbana que a gente vive aqui em Macaé, que vive no estado do Rio de Janeiro. Você sente um clima completamente diferente, com a presença da floresta ao seu lado. É muito bonito, eu recomendo muito que vá a Belém, depois que você conhecer Macaé inteira, né? Por favor. Mas vamos lá. Ela destacou que é importante proteger o clima e tornar as cidades mais verdes, pois tratar o meio ambiente é tratar de tudo. Até porque a gente vive no meio ambiente, é o meio em que nós vivemos. Cuidando do nosso meio, a gente vai viver mais, com mais qualidade, não só nós aqui, quanto as gerações futuras. E essa é a preocupação, tratar tudo e deixar a cidade cada vez mais verde. Ela destacou, disse que é inegável uma crise climática e social, e isso é muito importante. Destacar essa fala da vereadora da crise que também é social. Por que ela é social? Porque ela também vai atingir as pessoas. Porque são, segundo a vereadora, os mais pobres que sofrem com os desabamentos, que sofrem com as condições ruins de infraestrutura, que sofrem com o clima, porque as condições de moradias não são boas e todas as dificuldades que têm as camadas mais pobres da população. Então, é uma crise climática, tem toda a razão a vereadora, e ainda mais razão quando indica que é uma crise social também. A vereadora destacou que é importante que as nossas universidades aqui em Macaé tem várias universidades, debatam sobre o tema, como a engenharia ambiental. E informou que vai apresentar programas que garantam a experiência das nossas lideranças na preservação do jovem ao idoso. Muito importante o destaque que dá a vereadora Leandra quando fala que essa experiência que Macaé tem acadêmica, de ter jovens, de ter o pensamento acadêmico que sempre é transformador, puxar para esse lado da engenharia ambiental e produzir tecnologias que melhorem a qualidade de vida não só da toda a população, como também daqueles que serão mais afetados também na crise social. A vereadora citou, inclusive, exemplos práticos que podem ser colocados para ajudar no combate, na conscientização, à degradação do clima, programas como a Guarda Sênior e também um projeto para engajar a juventude para que coloque a pauta do clima, da preservação do meio ambiente, do combate ao aumento da temperatura como uma pauta corrente, constante, de jovens até os idosos. Ela vai propor também, disse a vereadora, o programa Reflorestar Macaé. E também uma festa popular que a gente adora, que é o Carnaval, que muita gente adora, também que seja um carnaval sustentável. O vereador Ricardo Salgado esteve presente junto com Leandra e com o Luciano, também no grande expediente, o mesmo grande expediente, os vereadores usaram
e de forma muito adequada, né, prestar contas do que fizeram, falou das suas impressões sobre a COP30, da boa integração que tiveram com a comitiva do governo federal e a comitiva de Macaé. Essas parcerias entre governos são muito importantes. Nenhuma cidade é uma ilha que vive isolada, sem se comunicar com ninguém, sem ter relações com ninguém. Macaé tem relações com o governo federal, governo estadual, com cidades vizinhas. É muito importante. O Ricardo também alertou do aquecimento global, que vai acontecer sem dúvida alguma. E vai ser de forma que não vai ser de forma aritmética. É muito boa a fala do vereador. Não será de forma aritmética, será de forma exponencial. Não será 1 mais 1, será 1 mais 2, mais 4, mais 8, mais 16. Esta é a forma exponencial que usou muito bem essa figura o vereador Ricardo Salgado. Ele lembrou da importância do Parque Atalaia de Macaé, uma reserva ambiental, informou que a Petrobras, aqui em Macaé, apresentou um combustível piloto de biodiesel e que esse pode ser também o futuro do transporte de forma geral. A vereadora falou do transporte urbano elétrico, mas o transporte de forma geral pode ser o biodiesel, que é o combustível, né, no lugar do óleo diesel, o biodiesel, que é um combustível feito através de plantas. E as plantas a gente pode sempre estar renovando. O petróleo, não. Uma hora ele vai acabar. E que só é possível frear o aquecimento com investimentos em educação e engenharia ambiental, além de programas de reciclagem fundamentais. Boa fala do vereador Ricardo Salgado. Os 3 vereadores muito conectados, muito ligados e afinados no discurso de que é importante que Macaé não ignore a mudança do clima e que proponha políticas públicas para que tanto o clima quanto a causa social não sejam um problema para os próximos anos. Mudando de assunto, o vereador Cezinha aprovou o projeto de lei que incentiva a capoeira em Macaé. Esse é um projeto de lei para trazer artes marciais para as escolas. E o Cezinha vai ali no ponto específico da capoeira, lembrou que é um esporte 100% brasileiro e que é um desafio valorizar esses profissionais. Macaé tem grandes nomes, grandes mestres da capoeira. Eu até entrevistei um deles aqui no Raízes, o mestre Dengo. Recomendo que vá assistir a entrevista, foi muito boa. E que é um desafio, realmente, valorizar esses profissionais da capoeira. O Cezinha disse que eles encontram algumas barreiras que precisam ser quebradas e enalteceu a questão social da capoeira. Fato. A capoeira, ela inclui jovens e muitos jovens em dificuldade, muitos jovens em vulnerabilidade que acabam encontrando na capoeira uma proposta de vida, uma maneira de se viver diferente. E é importante ressaltar de várias vidas que já foram salvas por esse esporte. E eu vou acrescentar por esses mestres da capoeira também. O Cezinha também disse que o orçamento da educação de Macaé é suficiente para incentivar o ensino do esporte nas escolas municipais. E deixou uma pergunta, vereador Cezinha, para o secretário de Educação. Será que a capoeira não é prioridade para a educação? O vereador Cezinha, usando sua prerrogativa de vereador e fazendo as cobranças ao executivo, nesse caso específico, ao secretário de Educação. Será que a capoeira não é uma prioridade? Cezinha deixou a pergunta no ar. A vereadora Leandra Lopes, voltando à vereadora, mas mudando de tema, deu os parabéns pelo projeto de lei do vereador Cezinha, principalmente pela questão da ancestralidade e do resgate da nossa história aí do Brasil como povo, né? E que é importante não só estimular como arte, mas também como cultura e democratizar esse conhecimento. Como o próprio vereador citou, uma arte 100% brasileira, e valorizar a capoeira é valorizar a nossa história, a nossa cultura, além de ser uma arte, uma dança e também uma luta. Marvel, permanecendo no assunto, deu os parabéns ao Cezinha e lembrou que já aprovou uma lei da capoeira nas escolas e que agora vai se juntar ao vereador Cezinha
para que as duas leis sejam aplicadas nas escolas de Macaé. E que é importante que o secretário de Educação entenda que é necessário incluir a capoeira nas escolas de Macaé, que tem muitos professores qualificados, mestres de capoeira, tantos em Macaé quanto na região, mas Macaé especialmente tem grandes mestres formados aqui em Macaé, que dão aula, que são referências regionais, nacionais e diria até mundiais. E que mesmo, né, essa prática se inicie com um projeto menor. E aí vem o bom senso do vereador Marvel, que se comece com um projeto menor e aos poucos ele vai crescendo, chegue a outras escolas e que no momento mais à frente realmente chegue a todas as escolas. Porque é importante que comece, para que os resultados apareçam. Ele lembrou, inclusive, que a Secretaria de Educação nem consegue gastar todo o dinheiro do orçamento mínimo exigido em lei. Mais uma cobrança muito pertinente do vereador Marvel. Foi um fato que aconteceu há anos atrás, onde a educação não conseguiu gastar todo o dinheiro, precisou de um ajuste na legislação para que se gaste o orçamento que sobrou para o ano seguinte. Marvel lembrou desse caso e tocou bem no assunto. Se está com dificuldade de gastar todo o dinheiro, que invista ainda mais na capoeira. O vereador Cezinha aprovou o projeto de lei que declara o rodeio e os esportes equestres como patrimônio histórico e cultural imaterial do município de Macaé. Aí o detalhe, é bom comentar com vocês, o que é patrimônio histórico e cultural imaterial. Imaterial porque não é um objeto, não é um prédio, não é um microfone, ele é imaterial, ele é cultural. O rodeio e os esportes equestres aqui no município de Macaé. Baseado, é claro, em todas as normas federais já existentes. Ninguém está falando de causar mal aos animais, já que é uma cultura tradicional e que envolve diversos profissionais pelo Brasil inteiro, inclusive Macaé, nesse tipo de festa e de atividade. E que não se trata de um projeto, aí o Cezinha foi aqui direto nas palavras, não se trata de um projeto que prejudica o animal, e sim que vai garantir que todos sejam protegidos. Lembrou que nas cidades circunvizinhas, aqui, ao lado de Macaé, a atividade já está regulamentada e que no próximo aniversário da cidade, essa lei já esteja regulamentada e garantindo a atividade de todos, tanto na economia quanto do homem do campo. Projeto importante, causa sempre uma certa polêmica, porque a gente não vive no tempo da barbárie, a gente precisa proteger o direito dos animais, sim, e essa lei vai inclusive garantir que animais não sejam maltratados, porque existe lei que os protege. O vereador Ricardo Salgado deu os parabéns pelo projeto de lei, disse que já foi competidor desse tipo de atividade e sabe do respeito que as pessoas profissionais têm pelos animais, pelos cavalos, e que hoje, inclusive o vereador foi do ramo, competiu, se algum tipo de maus tratos forem constatados, identificados, e nas baias ali dos animais, ali, nem na competição direta, mas nas baias, o competidor ele é banido da atividade. Então, se tem lei, a lei é cumprida e isso acaba realmente, como disse o vereador Cezinha, protegendo a todos. Ele relatou como é importante que haja afinidade entre o cavalo e o cavaleiro e que os maus tratos não fazem parte dos objetivos desse esporte. A vereadora Leomar Queiroz aprovou um projeto de lei que institui a Política Municipal de Prevenção, Combate e Atendimento a crianças e adolescentes usuários de drogas no município de Macaé. Tema sensível, delicado e que a vereadora Leomar Queiroz tem muita habilidade. Foi conselheira tutelar, ela sabe do que ela está falando. E que é preciso um olhar para dentro das nossas próprias casas para proporcionar um melhor atendimento a essas vítimas. E quer criar uma política municipal que previna e identifique crianças e adolescentes vítimas da dependência de drogas lícitas e ilícitas. Muito importante esse apoio que a vereadora Leomar Queiroz
quer levar as famílias, porque muitas das vezes a família tem uma criança que passa por esse tipo de problema e não tem a quem recorrer. Falta orientação, falta saber que caminho tomar. E a vereadora quer superar esse problema atendendo as famílias. Bem, meus amigos, é isso. Principais destaques aqui das sessões da Câmara Municipal de Macaé. Eu sou o Bruno Horta, esse foi o Panorama e eu volto na próxima edição falando mais sobre o que acontece de mais importante nas sessões da Câmara Municipal de Macaé. É o Panorama dentro da TV Câmara. A gente se vê na próxima edição. Até lá! A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você.